gente, tudo bom? Eu já tô aqui para mais um daquela série de vídeos que eu venho apresentando para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Michelle Molina, eu sou fisioterapeuta, tenho essa página aqui no Facebook e venho apresentando dicas, informações. O pessoal vem se comunicando comigo conforme vai surgindo dúvidas. Se você tiver alguma dúvida nesse vídeo, você pode comentar e a gente vai conversando. Tem as mensagens inbox também, se você quiser conversar comigo, você pode me chamar, tá bom? Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o AVC. O que acontece? Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Primeiro porque alguns pacientes meus, grande parte dos meus pacientes são sequelas de AVC. Quando a pessoa acabou de sofrer um AVC, tá voltando do hospital e chega em casa e há aquele desespero que a família encontra, porque esse paciente estava em casa, ele era independente totalmente, fazia todas as suas coisas sozinho e de repente ele ficou totalmente dependente. Então aquele momento mais difícil é quando ele volta para casa e aí a gente vai pensar o que vai fazer, o que esse paciente vai precisar. Então, eu percebo essa dificuldade, alguns dos meus pacientes já pediram para eu fazer esse vídeo, até porque eles realmente estavam sentindo essa dificuldade, então para ajudar mais pessoas, eu falei, não, eu vou falar sobre esse tema e realmente é pertinente. O que acontece? O papel da fisioterapia e o mais importante papel nesse momento para esse paciente é o estímulo. É a palavra mais importante nesse momento para esse paciente, é estímulo. O que é estímulo, Michelle? Por que estímulo? Estimular esse paciente a fazer os movimentos, a se movimentar, a se esforçar. Então, não pode deixar esse paciente totalmente acamado. Ele vem com uma dificuldade de sentar, ele vem com uma dificuldade às vezes até de segurar a própria cabeça. Deitado, levantar a cabeça já é uma grande dificuldade, mas a gente não pode deixar esse paciente se acomodar dessa maneira. Então eu não vou entrar aqui no mérito de que tipo de exercício a fisioterapia faz. Depois a gente pode até falar sobre isso, eu posso dar algumas dicas, posso orientar sim alguns exercícios. Mas o que eu percebo e o que é a grande dificuldade nesse momento é essa mudança brusca, total, de independente para dependente totalmente. Então a família fica realmente com dificuldade, mas não se desesperem, tá, gente? Esse é um período, é um momento que vai ser passageiro, essa pessoa vai se recuperar. Claro que a gente tem que pensar o quê? As sequelas, às vezes realmente acontecem, dependendo da extensão desse AVC, dependendo da isquemia ou da hemorragia que foi causada dentro do cérebro, realmente a sequela vai ser determinante através disso. Mas, num geral, há uma reabilitação, há uma volta dos movimentos, então claro que isso depende de caso para caso, como eu disse, mas o estímulo é muito importante nesse momento. Então não se desesperem, essa pessoa não vai ficar assim para sempre, isso vai depender muito do esforço das pessoas que ficam cuidando, de uma boa fisioterapia e do próprio paciente. São os três pilares aí de importância para essa recuperação. Então, esse vídeo vai mais para vocês não se desesperarem. Se vocês estão enfrentando um momento de pós-AVC, de receber esse paciente em casa, não se desesperem. O que vocês precisam pensar é o que ela fazia antes, como que ela se virava antes, o que ela precisa fazer. Então, o primeiro momento é o quê? A independência das suas atividades de vida diária, que já vai trazer um grande benefício para esse paciente, porque ele se vê acamado, ele não consegue nem sentar, às vezes nem segurar a cabeça. Então você vai pensando em formas de estimular ele a se movimentar, da maneira que for. A princípio ele vai querer mexer o outro lado que não é o lado acometido, né? Então você começa a estimular ele a mexer. Qualquer movimento que ele já tiver nesse membro que foi acometido já vai ser importante. Então você estimula que ele levante um pouquinho o braço, estimula que ele mexa um pouquinho a perna. São básicas que você não precisa ter uma formação para fazer. Claro que a fisioterapia vai saber os movimentos mais certinhos para auxiliar, mas você já pode também auxiliar. O que eu costumo dizer para os pacientes que eu atendo é o que? A fisioterapia é importante, muito importante, mas
Se não houver uma continuidade após a fisioterapia, não adianta. Porque é o seguinte, a fisioterapia vai lá, eu vou de 2 a 3 vezes na semana, depende do paciente, depende do quadro, e aí eu vou embora, eu fico lá 1 hora com aquele paciente, estímulo, 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 de repente eu vou embora, esse paciente deita e só vai levantar de novo a próxima vez que eu voltar lá. Então, isso atrapalha esse processo. Então, o que eu peço para as pessoas que estão cuidando, às vezes é uma esposa, uma filha, o marido, o filho, as pessoas que estão cuidando são orientadas a estimular também esse paciente. Então, é muito importante, tá, gente? Então, a palavra-chave aqui é estímulo. Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho, tranquilizar um pouquinho. Eu sei que não é fácil esse momento, mas eu vou fazer outro vídeo, tá? Falando aí mais dos exercícios específicos, mostrando, demonstrando, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, vocês podem comentar aqui nesse vídeo. Não esquece de dar um joinha, compartilhar esse vídeo, que assim mais pessoas vão ficar sabendo dessas dicas. E quero agradecer, um beijinho, até a próxima, tchau, tchau!